Papo Mineiro hoje, numa prosa de comércio internacional, com a administradora de empresas, Ana Correia. Ela, hoje, é a secretária executiva da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Hernani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui papeando com você. E é isso, vamos lá. É uma prosa, né? Prosa mineiro, né? É uma prosa, é. É uma prosa. Só falta o café e um pão de queijo. Pois é, a próxima tem que ser ao vivo, para ter o É ao cafezinho, pelo vivo, é. menos. Acho Aí a que o gente faz próximo o, ano acho que eu vou começar a fazer vivo. aí Né? a gente faz o café italiano e come um pão de queijo, pode ser? Isso, muito bom. Né? Café italiano é excelente, gosto Isso muito. aí. Pois é, Ana, mas é quer contar um pouquinho da sua vida, e tá evidentemente a gente fala do certo. profissional, porque o profissional faz Claro, parte, né? Quase que a claro, gente vive mais claro. tempo no profissional do que no pessoal, né? Eu acho que é mais enriquecedor aqui para a nossa prosa, né? Mas vou começar de trás para frente, tá, Hernani? Aí Tá, você fica à diga vontade problema, não tem problema. para me interromper. Mas eu trabalho aqui na Câmara já vai fazer já está quase 3 anos, completo 3 anos daqui pouco menos de um mês. 3 anos que passaram até como um piscar de olhos, parece que foi ontem que começou. Mas E no meio de uma pandemia. no meio de uma pandemia, exatamente. No meio de uma pandemia e enquanto acho que a vida de todo mundo, né, virou um pouco de cabeça para baixo, e foi numa dessas, assim, nessa viração de cabeça para baixo da minha vida, que surgiu a oportunidade de entrar na Câmara. E aí eu acho que minha vida profissional, ela de cabeça para baixo, é que é o lado certo dela, então, porque realmente é um ambiente que eu me encontrei. Me Como é encontrei, que você, estou aprendendo. como é que você encontrou a Câmara? É, eu já conhecia o trabalho da Câmara desde sempre. Eu fiz o segundo grau na Fundação Torino, e lá, quando eu estudava lá no segundo grau, um dos meus professores já trabalhava na Câmara e a gente já tinha um certo conhecimento sobre o trabalho da Câmara, exatamente por fazer parte desse ambiente Itália, do sistema Itália. Mas eu não tinha passado, assim, eu conhecia, sabia do trabalho, mas nunca tive contato direto com o trabalho. E então eu já vivia nesse ambiente desde a Fundação Torino, 25 anos atrás que eu me formei, 24 anos atrás que eu me formei no segundo grau. Então aqui a gente entrega a minha idade, né? Mas, mas É eu muito nova. obrigada. Mas eu formei na Fundação Torino e já sabia então da existência da Câmara, de todo o trabalho que a Câmara faz no ambiente empresarial. Mas quando eu me formei na fundação, eu logo em seguida fui estudar na Itália. Morei 7 anos na Itália, estudei lá economia do turismo e morei lá por 7 anos. E aí eu já estava um pouco, eu era jovem, muito jovem ainda, com 26 anos, já estava bastante saudosa de casa, e estava já buscando uma oportunidade para voltar para casa. E surgiu a oportunidade de abrir alguns restaurantes aqui em sociedade com alguns primos meus, restaurantes de uma rede de franquias. Então, eu voltei para cá em 2007 e trabalhava, então, nesses restaurantes que era nosso, né, eu em sociedade com meus primos, a gente trabalhava lá. E restaurantes de franquias, normalmente situados em shopping. Durante a pandemia, Como é que chamava? Spoleto. Spoleto. É uma Spoleto. franquia mesmo. É uma franquia, isso. Mas essas coisas são gostosas. Muito. Eu sou cliente até hoje. Mas a pandemia dificultou muito a nossa vida. Foi bastante. Foi um dos momentos mais desafiadores que a gente viveu no negócio. E
com essa movimentação na minha vida profissional ali durante a pandemia, ao mesmo tempo eu soube da oportunidade, soube da saída do Leonardo, daqui da Câmara, e soube dessa oportunidade e me candidatei. Apesar de não ter tido uma formação em comércio exterior, em relações internacionais, eu sempre vivi muito no ambiente Minas e Itália, e é exatamente esse ambiente que a gente trabalha aqui. Então, a minha experiência na Fundação Torino, depois vivendo 7 anos na Itália, e depois a minha vida toda, o resto da minha vida toda aqui em Minas, isso fez com que a vida me trouxesse realmente a realmente, né, entrar no mundo da Câmara Italiana. E cá estou eu há 3 anos, aprendendo muito ainda, é um ambiente extremamente desafiador, bastante dinâmico, e eu enxergo que ainda tenho muita coisa para aprender nesse ambiente. Mas você já estava preparada, porque às vezes nem sempre a gente prepara no curso universitário, né? Muita coisa é a vida mesmo que a ensina, vida, né? né? Você deve falar gosto italiano muito bem, né? Isso é Sim, sim. importante para a Câmara, acho que isso é muito importante para a Câmara. Fundamental, Porque muitos deles não gostam de falar muito português, fazem meio arranhando, né? E é muito acolhedor também, eu imagino. Eu sempre que eu estou aqui na Câmara, eu encontro aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu encontro com algum italiano, eu não falo português, eu já, né, já tento, já inicio a conversa em italiano para ele se sentir mais à vontade, mais acolhido. Muitos, às vezes, preferem continuar a conversa em português, é bem curioso, mas eu acho que é fundamental. Na posição que eu estou, onde eu estou, é fundamental falar italiano, não tem como. Com documentos, etc. também, né? Claro, não tem dúvida. Né? É uma experiência boa, né? O que eu vivi desde a Fundação Torino e morando na Itália, a gente aprende a cultura, a gente aprende um pouquinho do modo de viver, né? De uma certa... das pessoas mesmo lá, né? Então, obviamente, eu não tenho a mesma cultura de uma pessoa que é nascida na Itália, mas a gente conhece bastante depois de tanto tempo vivendo ali. E isso faz bastante diferença também quando a gente está ali tratando determinadas situações. Muito bom isso, né? É muito bom essa questão. E aí, me conta um pouquinho. Agora nós passamos um pouquinho da pandemia, né? Não vou falar que nós saímos ainda, mas hoje ela é bem menos trágica. Então, a gente... Quais os planos para 24, 25? A gente traz a pandemia, querendo ou não, obviamente foi triste, muito triste, a gente teve muitas perdas, mas a gente traz algum legado, a gente tenta trazer o que tem de positivo, né, nesse mundo pós-pandemia. É uma pena a gente ver guerras ainda acontecendo, 2, né, em tão pouco tempo, mas enquanto o ser humano for desse jeito, enquanto o ser humano for desse jeito, sempre vai ter a guerra. Uma delas nunca parou, né? Aquela que tem 5 mil anos, né? Nunca parou. Aquela naquele pedacinho de terra ali de Israel, e vai ali no Irã, vai ali na Síria, porque um não aceita o outro, né? E tem a mesma capital, né? E tem a mesma capital religiosa. É muito complexa a situação lá. Infelizmente. Né? Mas, de qualquer forma, a gente aprendeu que a gente trouxe um legado bom, que é isso que a gente está fazendo até agora, que é essa conversa, essa prosa online, virtual. E para quem trabalha com o ambiente internacional, com relações internacionais, isso facilitou muito a vida. Né? Fazer reuniões online enquanto uma pessoa está do outro lado do mundo, facilita muito a comunicação, as soluções de problemas e de desafios. Então, a gente precisa aproveitar desse legado. Apesar de que sempre que eu tenho a possibilidade, eu tenho feito reuniões presenciais, se é um encontro aqui em Belo Horizonte,
pelo menos o primeiro encontro ele precisa ser presencial, porque nada substitui, né? O olho no olho, o aperto de mão, o cafezinho, né? Não, sempre, né? Sempre. Isso para Pois mim é fundamental. Assim, eu gosto, né, estou fazendo o programa já, esse programa já está no 4º ano, né? E a gente vai seguindo, mas não é a mesma coisa. Eu gostaria de estar no estúdio com a pessoa, né? Mas é vamos fazendo verdade. assim, a gente tenta perder o mínimo possível, né? Exatamente, exatamente. Mas falando um pouquinho de 2024, eu não posso deixar de falar de como terminamos 2023 aqui na Câmara. A gente realizou, em parceria com a FIENG, com o governo de Minas, é, a nossa missão com o governador na Itália. Ficamos lá 10 dias visitando diversas cidades, encontrando muitos empresários italianos, levando empresários daqui para encontrar empresários lá, e foi uma missão que foi um marco, ela foi muito grandiosa para o nosso ambiente, e, querendo ou não, ela foi um marco porque ela tem aberto muitas possibilidades de trabalho para os próximos, eu diria, para os próximos anos, Não tem dúvida. Nós somos um governo né? muito bom, né? Um governo muito bom, muito aberto a essas coisas, né? Eu lembro que eu fui numa missão em Milão e Turim, uns 10 anos atrás. Teve a Eu acho que Expo foi. Milão em 2015, será que foi durante a Expo Milão? Não, não, eu estava no Não? governo ainda, eu estava 12, 13 no governo. Eu A saí para a gente, Copa. É, em todo mandato, todo mandato de governador, a gente faz uma missão com o governador. Então, acho que foi 2012, teve a missão 12, com a então. Anastasia. Anastasia, então é essa mesmo. É, 12, então né? foi. Eu estava É. assessorando o secretário, então nós tivemos essa missão para Milão e Turim. Que eu Ah, adoro, que duas ótimo, cidades que que eu bom adoro. então que você tem propriedade então para falar de como é importante Muito ter importante. né, o cargo máximo do executivo conosco, mostrando Minas Gerais para as instituições e empresários lá, é muito importante. E isso abre portas tanto aqui quanto lá, isso é muito bom. Muito bom mesmo. E efetivamente eu até voltei ontem de uma missão junto do Sebrae Minas. A gente passou a semana passada toda na Itália, conhecendo um pouquinho sobre marcas que desenvolvem território, marcas do agroalimentar, né? Consórcio do Parmigiano, consórcio do Prosciutto de Parma. Ah, Vamos que conhecer delícia, que viagem também, deliciosa. fomos, mas extremamente rica, e que eu espero que daqui para frente um excelente planejamento, certamente nas mãos do Sebrae de Minas, certamente vai acontecer um excelente planejamento aí para poder valorizar cada vez mais as nossas regiões aqui em Minas. Não tem dúvida. E foi isso que a gente foi aprender um pouquinho lá na semana passada. Isso a Itália faz com muita excelência, além de várias outras coisas, mas a Itália ela sabe valorizar o que é da terra, o que é local, e existe uma governança para que tudo aconteça com excelência. E aí fomos lá aprender, fomos no Sul de Tirol para aprender sobre a marca Sul de Tirol, que envolve tantos produtos agroalimentares, o turismo também, e depois fomos para Parma, depois fomos para Bérgamo, conhecer pequenas realidades de produtores que são tutelados, que fazem parte de consórcios importantes também. Enfim, Ótimo. Muito foi bom. uma viagem bastante rica que espero que a gente veja frutos dela aí, pelo menos a médio prazo, em Minas Gerais. Mas, de repente, quem sabe organiza uma missão também de lá para cá, né? Claro, Né? claro. Seria muito Com interessante todos a eles. gente planejar assim, com os concertos lá na Filarmônica, né? Tem Não, muita coisa gostosa aqui também. com certeza, e todos eles ficaram curiosos para conhecerem o que Minas Gerais tem. Então, estamos conversando. Certamente a gente vai trazer grupos interessantes para virem aqui conhecer, para conhecerem as nossas riquezas também, não só agroalimentares, mas os nossos passeios turísticos.
estamos trabalhando para isso também. Porque é também um território muito religioso, como Minas Gerais, né? Então, eles gostam muito, né? Eu não conheço nenhum Muito. italiano que veio aqui para Minas Gerais que foi embora. Está tudo aí. Pois é. E a gente tem muitos passeios na natureza, né? A gente tem nossos parques nacionais, só de pensar aqui na Serra do Cipó, na Serra da Canastra, Sim, enfim, tem tanta coisa linda, as cidades históricas. O europeu gosta muito disso, então a gente está trabalhando aí também. isso mesmo, ótimo. Então, né? E aí você agora vamos voltar um pouco, né? Onde é que você nasceu? Em Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte mesmo. Sou daqui Muito de bem. Belo Horizonte, vivi aqui minha vida inteira até 2000, ano de 2000, eu fui para a Itália e voltei para cá mesmo, né? A Não, gente vai não, e volta, né? A gente vai e a gente volta. vai e volta. Mas é muito bom uma experiência no fora, né, Ana? Eu acho assim, Muito. fundamental para a vida de qualquer pessoa, para a profissão de qualquer pessoa. Passeio lá. É O tempo é do importante. cada um tem o tempo que pode, né? Eu morei 4 anos fora, mas eu vinha sempre, É, né? Então, mas é uhum. muito bom, né? Muito bom a gente conhecer o fora. É, eu acho que amplia a nossa visão de mundo, porque a gente enxerga tantas outras realidades e eu acho a Europa muito curiosa, porque é uma extensão territorial relativamente pequena para tantos países e tantas culturas conviverem juntas. E, e é possível, né? A gente, quando uma pessoa vive ali na Europa por um tempo, você convive com muitas realidades diferentes. Isso Isso mesmo. realmente é a faculdade da vida, eu diria, porque não tem curso superior que pague uma experiência fora, né? Né? Pode te dar um pouco de teoria, que talvez na experiência da vida a gente não tenha aquela teoria Não, muito firme. Mas a prática é outra. Né? A prática fica exatamente. outra, etc. Então, quando você foi, na hora que você voltou, que você casou ou não? Não, eu casei tem 7 anos que eu casei. Então você está recente agora. É, foi, é recente, a vida não tem muitas explicações, né? Eu conheci o meu marido, quando eu conheci ele, eu já sabia que era ele, foi muito curioso. E a gente, né, teve algumas experiências até fora também, a gente passou uma temporada no Canadá também, juntos, antes da gente embarcar na grande aventura do casamento, né? E já temos 2 filhas, duas Isso, que pequenas, beleza. Muito bom. e estamos aí construindo e fortalecendo, né, nossa família. E Mas, é interessante você, como mulher, né? Está aí num cargo importante, que é essencial. As entidades, instituições precisam ter uma secretaria executiva. Né? Eu já fui de algumas instituições também, o secretário executivo. Isso é muito bom. Mas você percebeu na sua vida profissional algum problema em ser mulher ou não? não, é muito. A vida profissional, ela é um braço, ela é uma de tantas Anas que existem aqui dentro. E eu acho que o mais complicado que as mulheres vivem hoje é a sobrecarga, o acúmulo de funções, porque isso dificulta a gente a ser uma melhor profissional, porque a gente é mulher, a gente é mãe, a gente acaba A que esposa? A muitas esposa? responsabilidades. Esposa eu falo que aqui, para mim, é até a parte boa, porque a gente acumula funções. Querendo ou não, a mulher ainda é a referência como mãe, é a referência dentro de casa, e aí existe o trabalho, e a gente também não pode deixar de estudar. Então, eu, por exemplo,
eu não tinha formação em relações internacionais, então eu estou fazendo uma pós-graduação para poder conhecer um pouquinho mais desse ambiente de forma acadêmica, né, como formação. Então, é aquilo, é um acúmulo de funções. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou estudante, e eu sou mulher, e eu sou profissional, então realmente não é fácil. Não é fácil. Mas a gente dá conta e é muito possível ver nos últimos anos um movimento para que esse acúmulo de funções ele fique um pouquinho mais leve. Então, eu espero realmente, eu vou trabalhar para isso, para que as minhas filhas tenham uma vida um pouquinho mais leve do que a que eu estou tendo hoje, por exemplo. Mas elas são pequenas ainda, né? Elas são pequenas, elas vão colher frutos. Elas vão colher frutos de bastante luta, porque é uma luta que está acontecendo já há um século, né? Diria até mais. Mas a gente vai chegando lá no equilíbrio, né, de papéis entre homem e mulher. Isso vai acontecer. Isso mesmo. Mas assim, porque eu percebo também que eu, por exemplo, como homem, eu também sempre fiz muita coisa, né? Sempre fui fazendo muita coisa. Só que não tinha eu sou de uma geração que não tinha responsabilidades em lavar uma cozinha ou limpar os pratos, né? Quem fazia isso? A gente, vamos dizer assim, a gente cuidava dos meninos quando a gente queria brincar com os meninos, né? A gente é dessa geração. Né? Pois é, alguém fazia isso, alguém lavava os pratos, alguém ia para a cozinha. Quem era? Por mais que você possa ter um ajudante, mas sempre sobra alguma coisa, né? O ajudante faz algumas coisas. A gestão é feita pela mãe, a gestão é feita pela mulher. E o pior que eu lembro quem tem que pensar no cardápio, quem tem que pensar no remédio que a criança tem que tomar, isso tudo é a mulher que faz. E eu tenho uma coisa muito curiosa na minha vida, né? A minha mãe não deixava, nem meu pai. Nós somos 6 irmãos e 2 irmãs. Uhum. Olha. E não deixava os filhos entrar na cozinha. Eu não sabia onde tinha um copo. Ninguém sabia dos homens de casa. Ela já proibia isso, né? E o mais engraçado disso tudo é que minhas 2 irmãs não cozinham. E os homens todos cozinham. Que bom. Ótimo, que deu uma reviravolta nessa vida. Tá vendo? A própria vida se encarrega, a própria vida vai se carregando. Acho que eu sou piorzinho nisso, mas eu tenho irmãos que cozinham muito bem. Né? Também já tiveram restaurantes, etc. Então, isso é muito bom, né? Dessa questão da coisa. Agora, vamos falar um pouquinho mais. Como é que você vai? Eu queria que você falasse um pouco para mim da importância de uma Câmara apesar que nós não estamos entre 2 países, mas a Minas Gerais é um país. É quase. Tem extensão territorial, é o dobro da Itália. Não tem então, jeito. Como é que você vê essa importância? O que é que você vê? Se falta alguma coisa, se nós temos que aprofundar mais nisso, caminhar mais nisso, como é que você vê isso? Para falar um pouquinho, para abordar esse tema, eu vou te contar um pouquinho da história da Câmara, brevemente. A gente já falou aqui, né? A Fiat, nos anos 70, se instalou aqui em Belo Horizonte, aqui em Betim, na verdade, né? E a vinda da Fiat para cá trouxe toda uma cadeia de indústrias, de empresas italianas para que pudessem suportar o trabalho da Fiat aqui. Isso transformou, como a gente falou, transformou o ambiente industrial de Minas, né? O setor automotivo aqui não seria o que é, né, se não tivesse essa vinda da Fiat para cá. E isso realmente, efetivamente, trouxe muitas empresas italianas, e não só para o ambiente automotivo, mas ao longo do tempo vieram empresas de outros setores também, né? Então, em meados ali dos anos 90, esses empresários italianos que já estavam por aqui, eles perceberam que existia uma necessidade, uma oportunidade para ter um ambiente de referência para o empresário italiano em Minas Gerais. Tanto o empresário italiano que já estava aqui, mas que precisava talvez fazer novos investimentos, fazer novos negócios, se aproximar de instituições, ou também para aquele empresário novo que ia chegar
e precisava ter um ponto de apoio para onde começar o seu negócio, porque o ambiente empresarial de país a país, até de estado a estado, aqui dentro do Brasil muda tanto, né, a cultura empresarial. Então, uma pessoa que vem lá do outro lado do mundo, né, lá da Itália, um empresário lá que está acostumado a viver a sua empresa com todas as regras, né, que veladas ou não, que existem dentro do ambiente lá, ele chega aqui e ele não conhece nada. Então, o nosso papel aqui, nesse momento, é esse, é de abrir as portas, apoiar esse empresário e mostrar para eles as possibilidades que ele tem, apresentar para eles profissionais que vão poder ajudá-lo para determinadas demandas, apresentar para ele instituições que podem auxiliá-lo, abrir o diálogo com o governo de Minas ou com a prefeitura da cidade onde ele vai se instalar. Então, essa foi a necessidade que nasceu ali nos anos 90, e então em 95 a gente foi fundado, a gente vai completar 30 anos, agora na virada de ano, e em seguida, logo que a gente foi fundado, com alguns anos de trabalho, a gente foi reconhecido pelo governo da Itália, então a gente presta contas para o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Itália, que na verdade hoje chama Ministério das Empresas e Made in Italy. Então, somos uma instituição que é reconhecida pelo governo italiano, fazemos parte de uma rede de câmaras de comércio italianas no exterior. Então, hoje existem cerca de 80 câmaras espalhadas em mais de 60 países, o que nos dá abertura, inclusive, para fora desse ambiente Minas-Itália, e já aconteceu, às vezes, de ter algum associado, alguma empresa que está aqui e tem uma filial na Cidade do México, precisava de um apoio na Cidade do México, aí a gente fez a conexão entre esse associado e a Câmara de Comércio lá do México. Então, às vezes, acontecem esse tipo de demanda que foge um pouquinho do nosso ambiente Minas-Itália. Mas, aí voltando, então, à sua pergunta, né? Esse nosso ambiente, essa nossa instituição, ela é fundamental para que as relações comerciais, elas se desenvolvam de forma mais célere e mais assertiva. Porque como a gente tem, né, já uma abertura com o governo de Minas, uma abertura com o governo na Itália e com as empresas dessas duas regiões, a gente facilita o relacionamento. A gente serve como uma ponte, efetivamente. Então, não tem como não dizer que é fundamental e é muito importante, né, a gente estar aqui. E a gente percebe que as relações entre Minas e Itália, não é nem a gente percebe, né, os números dizem, basta pegar um relatório do governo de Minas, de import-export, a gente consegue ver a Itália sempre nos primeiros números ali de relações de comércio exterior com Minas Gerais. Então, a gente não pode negar a importância desse ambiente. E a gente sabe que muita coisa, né, muitas coisas a gente ainda consegue trabalhar melhor, a gente consegue trabalhar melhor ainda o agroalimentar mineiro na Itália, o turismo de Itália para cá e de Minas para lá, o setor da mineração, a gente tem muitas oportunidades ainda que precisam ser trabalhadas. Então, para além do setor automotivo, né, que foi o nosso berço, né, e ainda nos acompanha, a gente ainda tem muito trabalho para ser feito nos mais diversos setores também. Tem também empresa italiana de trator, né? E para o agro claro, é muito importante, né? Muito claro. importante para o agro, etc. Né? Isso, e é exatamente isso também. A gente entende que a Itália ela é uma provedora de engenharia e tecnologia com máquinas e equipamentos que podem ser muito úteis para os mais diversos ambientes de negócio aqui de Minas, né? Desde o agronegócio até a indústria, mineração, enfim, o leite. Comida, a gente está vendo aí Minas investindo, né? O governo de Minas, com as mais diversas instituições, investindo na produção de azeite, de vinhos, para além do queijo, né? Então, e a Itália tem toda essa tecnologia, esse know-how secular, né? Até milenar aí na produção de tanta coisa que pode enriquecer o nosso trabalho aqui, o trabalho do mineiro aqui.
Mas é interessante que é a única cidade que tem uma casa Fiat de cultura. É interessante isso. Nem na Itália tem, né? Tem uma Fundação Torino, uma Casa Fiat de Cultura, né? A Fundação Torino, se eu não me engano, hoje ela é a única escola que emite o diploma italiano. É a única escola no Brasil que faz isso. É reconhecida pelo Ministério da Educação da Itália. Então virou a terra dos italianos também. Não é? E você não sabe, não sei quantas festas de italianos que eu já fui no interior de Minas. Somente na Zona da Mata, que o leste do coisa, até subir até Teoflotone, tem muito italiano. Né? Então tem uma festa. Poços de Caldas tem festa super tradicional. Muito boas mesmo. Então, isso é muito interessante, que você está realmente em um outro país, né? que tem muita coisa de italiano. E querendo ou não, quando a gente pensa nessa imigração que está completando 150 anos, a gente entende que Minas nasceu muito pelo trabalho ali rural do italiano que veio há 150 anos atrás, né? Nasceu não, desculpa. Minas existe, né, no desenvolvimento de Minas, o trabalho do italiano desde 150 anos atrás e de 50 anos atrás para cá com a indústria. Então, olha para você ver quantas comemorações. 150 anos de imigração, 30 anos da Câmara, 50 da Fiat. 50 de Fiat, é um ano para se celebrar mesmo, né? Então, 3 anos fazendo festa. Pois é. Nós queremos comemorar só agora, viu, Ana? Com um voo. Só comemorar, né? Só comemorar, mas a gente queria comemorar tendo um voo Belo Horizonte-Milão, ou então Belo Horizonte-Roma. Ia facilitar mais. Essa costura está sendo feita. Vamos ver o que pode acontecer em breve aí, não sei. Na verdade, efetivamente, de certo, nada tem, né? Mas muita conversa está acontecendo entre BH Airport, Governo de Minas e ITA. Então, esperamos que a gente realmente que a gente tenha sucesso nessas conversas. Essa comemoração boa, esse presente. Mas nós estamos terminando, Ana. Queria que você deixasse uma mensagem. Bom, o que eu posso dizer, né? A gente está aqui celebrando 150 anos, são 150 anos de história da imigração italiana. Eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de Itália dentro da gente. Eu falo por mim e convido vocês, né? Convido vocês que têm aí um sobrenome italiano, que tem que sabe que tem uma descendência, né, uma ascendência italiana, eu convido vocês a buscarem um pouquinho da história da família de vocês, das suas raízes. É um aprendizado único e faz parte da nossa vida, né? Quando a gente volta um pouquinho para aquilo que os nossos antepassados viveram, é a nossa construção como pessoa hoje. Então, eu convido vocês a buscarem as suas raízes e contem com a Câmara, se um dia quiserem lá conhecer a cidadezinha de vocês, de onde os seus antepassados vieram, a gente pode levar vocês até lá também. Muito bom, né? Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigada, Hernani. Foi um prazer esse papo aqui com você. Eu sei que você é muito ocupada. Imagina. Tem muita coisa para fazer, mas que bom que você está aqui contando um pouquinho de você e também contando um pouco da Câmara. É o que você disse. Nós chegamos até aqui porque muita coisa aconteceu lá atrás. Não é? E a gente carrega isso no nosso DNA. Engana-se quem não pensa assim, porque a história dos nossos antepassados, a gente carrega aqui ainda hoje. Né? Não tem dúvida, é isso mesmo. Viu? Um grande abraço. Obrigada, Hernani. Um abraço e até breve. Até breve. Então, tivemos aí hoje a história da Ana Correia, que é a secretária executiva da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, unindo aí um país que todo mundo que é mineiro adora, e que eu também acho que todo mundo que é italiano também adora Minas Gerais. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.